Quem acompanha o Muro Pequeno aqui já há algum tempo sabe que no meio do caos de 2019 até de 2018, eu fiquei algum tempo sem postar conteúdos frequentes aqui no canal. Isso não significa que durante esse período eu parei completamente de produzir conteúdo, pelo contrário. Eu cheguei a gravar alguns materiais que eu fui deixando guardados na gaveta, esperando o momento de retomar um pouco mais o ritmo das publicações aqui para poder compartilhar esses conteúdos com vocês. Então já se preparem que daqui por diante, volta e meia, vocês vão ver esses vídeos por aqui. Hoje eu publico aqui o primeiro desses conteúdos, que é um vídeo muito especial e que foi muito gostoso de fazer. É uma entrevista ilustríssima com uma convidada especial que é ninguém mais, ninguém menos do que a minha avó, Dona Maria. Essa conversa foi gravada no Dia das Mães do ano passado, em Brasília, onde ela estava passando uns dias na casa de um tio, e como era mais fácil visitar ela em Brasília do que no interior da Bahia, que é onde ela mora, ali pertinho dos meus pais, eu consegui passar esse fim de semana com ela. A gente aproveitou para ter essa conversa e foi muito gostoso e muito importante mesmo. Pra mim é muito especial trazer essa conversa pra cá, porque a minha avó contou um monte de coisa sobre a trajetória dela, principalmente sobre a história dela com o ativismo, com a militância, que é uma história que me inspirou e que me inspira muito na minha própria trajetória no ativismo e na militância. Eu costumo dizer que quem conhece a minha avó fica conhecendo um pedaço importante de mim, e eu tenho certeza que vocês vão entender muito disso hoje. Eu espero que vocês gostem muito dessa conversa e que se inspirem muito pela história dessa mulher, que eu acho que é uma das mulheres mais sensacionais que existem no mundo, e eu acho que eu teria essa opinião mesmo se ela não fosse a minha avó. Mas que bom que ela é minha avó e eu tenho muito, muito, muito orgulho dela. Hoje é um dia muito feliz aqui na história deste canal, que eu estou trazendo pra vocês uma pessoa que eu acho que todo mundo devia conhecer, uma das pessoas mais importantes da minha vida, minha vovó, Dona Maria, maravilhosa. E aí, Dona Maria, se apresente para as pessoas que assistem esse canal, fale um pouquinho da senhora. Bom, meu nome é Maria, as pessoas me conhecem como Maria Boff, porque eu sou fã de carteirinha de Leonardo Boff, e todas as minhas palestras assim, pela vida fora que eu venho fazendo, eu sempre tiro o texto dos livros, dos escritos de Leonardo Boff. Um que eu mais gosto é quando ele diz assim: o homem só é grande quando está de joelho. Quem está de joelho é se dobrar diante das nossas arrogâncias, das nossas prepotências, de tudo que a gente acha que é grande, nós não somos nada, né? Somos os míneros, pequenininhos, e que vamos aprendendo no dia a dia com as pessoas que nos rodeiam. Por isso, o meu apelido é Maria Boff. Pra quem não sabe, o Leonardo Boff é um teólogo importante, teólogo da libertação, que eu também gosto muito, e que eu comecei a ler, aprendi a ler, conheci por causa de Dona Maria Boff, no caso minha querida avó. Então, como a linha dele é uma linha assim de teologia da libertação, e nesse mundo capitalista que a gente vive, que a gente busca muito a libertação, todo mundo quer livre, quem não quer ser livre? Então eu fui vivendo a minha vida, os meus contextos de vida, baseado nessa teoria, que seria, por exemplo, não votar trocando nossos votos por chapa, por dentadura, por telha, por eternite. Eu ficava muito revoltada, porque lá na minha cidadezinha natal, que é a qual eu sou filha, né, de Ibiratá, é uma cidade no sul da Bahia, o pessoal falava muito do voto de cabresto, aquele que tem essas trocas por votos. E aí, então, eu decidi fazer um curso de conhecimento político. Aí fui para uma cidadezinha chamada de Valença, aonde tinha um padre chamado Edgar, o qual me ajudou muito. Nós sentamos assim numa bancada de 6 ou 8 pessoas e fizemos um trabalho baseado em conscientização política para trabalhar nos bairros. Isto era a nível religioso. Sou católica, beata mesmo, sou beata mesmo. Hoje faço parte do grupo do apostolado, mas antes, para vocês terem uma ideia, eu já cheguei a ser coordenadora das SEBs, eu já fui delegada do Cine de Saúde, eu já fui representante de CAPES. Então, assim, tudo que leva a confusão eu tô no meio. Eu costumo... Eu pedi minha avó pra poder contar um pouco dessas histórias aqui no vídeo, porque eu digo que quem conhece a minha avó entende melhor um pouquinho de como eu sou. Essa coisa do trabalho que eu também tenho na igreja, né? Sempre fui crescido numa família muito católica. Minha bisavó Cassiana, mãe de minha avó, as irmãs dela, minhas tias avós, minha mãe, todo mundo sempre ali na igreja.
E minha avó sempre me trouxe muito essa perspectiva de uma fé que era engajada com as questões sociais. Então a vovó toda a vida foi milituda que nem eu, toda a vida foi ativista, e ela fazia esse trabalho muito na igreja, né? Eu comecei esse trabalho com a Pastoral da Saúde, onde assim eu comprava brigas, mas brigas feias mesmo, principalmente com o prefeito de lá da região. Para vocês terem uma ideia, tinha uma moça que ela levou um tiro na coluna, numa briga de bar, o esposo dela tinha bar, e aí teve um tiroteio lá, e ela levou um tiro na coluna e ela ficou na cadeira de roda. Para vocês terem uma ideia, o curativo dela era tão grande que as vísceras, as tripas mesmo no popular, saíam por lá de fora. E o infeliz do prefeito era quem dava o material de curativo. Eles deviam já estar na época, né, dos cambalachos políticos, e eles, na certa, achavam que eu estava vendendo curativo. E todas as vezes que eu ia lá, eu brigava, mas ele era uma discussão mesmo, fervorosa. E um dia eu falei para ele que eu ia levar ele na casa dessa minha paciente. A senhora trabalhava no hospital, né? Eu trabalhava no hospital, mas eu fazia meu trabalho voluntário como pastoral de saúde, como sindicalista, como delegada sindical. Então, né, num dia, por azar dele, eu chego na farmácia que eu vou pegar o material, encontro ele lá. Falei, então tá, vamos lá comigo, porque o senhor vai ver onde eu coloco os curativos que o senhor acha que eu estou desviando. Aí levo ele na casa da pessoa. Quando chego lá, a pessoa está naquele estado calamitoso, toda cheia de plurido, com uma escara imensa. E aí mostrei a ele onde eu gastava todo aquele material que eu fazia o curativo. Resumindo, ele saiu de lá, vamos dizer no popular, com um cabo entre as pernas. E a partir desse dia ele não brigou mais comigo por conta dos curativos. Cuidei dessa moça pelo longo tempo e envolvi toda a sociedade a ajudar a cuidar. Nós pedíamos nas feiras livres para conseguir comida para ela. A comida ficava na minha casa. E eu tinha uma filha, que a Deus a tenha, que era responsável de levar a comida para ela. A gente preparava a comida lá em casa, eu ia trabalhar no hospital, e a minha filha era quem levava a comida para ela. Numa certa feita, eu fui fazer um curso de enfermagem, acabar de concluir meu curso de enfermagem em Salvador, no Rio de Janeiro, digo. E lá, as pessoas que ficaram responsáveis de colher a alimentação, de colher a comida dela, de fazer a comida, não assumiram assim, por conta de muita gente, todo mundo já ter seu trabalho. E resumindo, ela morreu de fome. Eu me senti tão frustrada quando eu voltei, que aí foi quando eu fui para Valença, para essa cidade, fazer um trabalho de conscientização política, porque eu já estava revoltada com esse prefeito, porque ele viu a situação e não tomou nenhuma assim, tipo, eu dou o curativo e já fiz a minha parte. Não tomou nenhuma iniciativa de ter um cuidado maior por ela, tanto que ela veio a falecer. Este material que nós confeccionamos, ele era para ter trabalhado nos bairros. Até então, eu já era coordenadora do zonal das SEBs, que fazia um trabalho de conscientização política. Então, eu juntei o LE com o CRE e já tinha como fato concreto esta senhora que passou pela minha vida. E nós começamos a trabalhar dizendo não à política de cabresto, como eles chamam, né? De troca de votos. De troca de votos, né? De tudo isso. Para quem não conhece, as SEBs são as comunidades eclesiais de base, que foram um movimento super importante que teve na igreja, que influenciou muitos outros movimentos na igreja, que era um movimento pastoral que tinha esse perfil de conscientização, de atuação política, um trabalho muito bonito. Um trabalho bonito, inclusive eles apoiavam o pessoal que era de acampamento, o pessoal sem terra, o pessoal sem teto. Por exemplo, uma certa feita eu fui convidada para ir para Bonito, uma cidade perto de Bom Jesus da Lapa, onde teve um tiroteio lá com fazendeiros de café, e que matou uma freira, baleou padre.
E o bispo decretou uma penitência, a igreja ficou 40 dias fechada, e eu fui uma das representantes das SEBs que fui convidada para ir fazer uma palestra a respeito de todo esse movimento, de todo esse trabalho lá. Chegando lá, estava um sinal de guerra, porque era num local tipo uma piscina, onde os cristãos estavam em volta em oração e os pistoleiros em volta, mesmo pronto para atirar. A maior parte das pessoas que estavam lá eram sindicalistas e só estavam colocando lenha na fogueira. Eu não, eu sou de uma outra linhagem. Eu sou da linhagem de religião que está ali para pregar a paz. Então, eu me concentrei, assim, pedi mesmo a força do Espírito Santo e puxei um canto que era o povo de Deus no deserto andava, e começamos a cantar, todo muito fervoroso, de mãos dadas. Também sou teu povo, Senhor, a gente gritava muito forte. E quando nós estávamos no final, no meio de todo aquele, vamos dizer, arsenal de guerra, que eu olhei, os caras já tinham ido todos embora. E aí o bispo tinha prometido pra gente que conforme for o desenrolar daquele trabalho de abertura da igreja, o bispo decidiu a reabrir a igreja, fez uma palestra, um trabalho de consagração para toda aquela liderança. Vou dizer a vocês que daquele dia em diante eu não fui mais a mesma Maria que eu era. A partir daquele momento mudou totalmente a minha vida e as minhas palestras mudaram o sentido. Aquela visão que eu tinha de dente por olho por olho, dente por dente, passou a ser mais amenizado, levando realmente uma mensagem de paz, de solidariedade, não deixando de lutar pelos meus ideais, que seria vida para todos e vida em abundância. Essa história de político ficar roubando e dar um salário mínimo miseravelmente para a gente, que não dá nem para a gente sobreviver, eles continuaram ouvindo. Aí uma outra vez passei por uma situação difícil que estou viva hoje por obra e graça do Divino Espírito Santo. Eu fui convidada a fazer uma palestra que o tema era não matar. E eu não sabia que o bendito do prefeito estava presente. E eu desci a lenha sem pena e nem dó no maldito do prefeito. Sua cara fazer isso, irmão. E quando eu comecei a falar dos salários, né, exorbitante que tem os políticos e que não fazem nada em prol do trabalhador, da lâmpada que está lá queimada e que o vereador não vê, e de todas essas coisas que para ele é uma minoria, mas para o trabalhador que sai 5 horas da manhã para trabalhar, é muito mais na vida daquele trabalhador. Quando eu percebi, chegou uma pessoa no meu ouvido e falou assim: o prefeito está aí. Não pensem vocês que eu me amedrontei, não. Eu fui tomada por uma força que com certeza foi a força do Espírito Santo. E eu nem sabia que o salário daquele povo estava 4 meses atrasado. E eu comecei a falar dos prefeitos que não pagam o salário em dia e das pessoas que vivem morrendo de fome por conta disso aí, que tem suas continhas para pagar, que ficam com luz cortada, com nome no SPC, tudo por conta de irresponsabilidade de políticos que só querem o voto do povo, tapinha nas costas, e que quando chega em casa lava a mão com álcool. No fundo da plateia, que no caso era um salão paroquial muito grande, o pessoal começaram a me aplaudir. Eu aqui com a minha ingenuidade achava que eu estava falando bem, não sei o que, não era. Os aplausos era para mim calar a boca, entendeu? Porque quando começa a aplaudir é para que a pessoa se cale, que já está falando demais. Mas assim, deixei uma mensagem nisso aí, que as pessoas que trabalhavam na área de saúde, que não era sindicalizada, todos foram até a minha cidade natal procurar saber o que fazer para sindicalizar-se, porque ficaram sabendo que eu era a delegada do Sim de Saúde. Entre tudo isso aí, teve um caso assim que foi muito específico, porque tinha uma criança paraplética que os pais trabalhavam, as mães trabalhavam,
E a gente não tinha saído o que fazer com aquele garoto para ele participar de uma fisioterapia, não sei o que, não sei o que. Eu fui convocada a participar de uma conferência de saúde. Aí me elegeram em Birataia, em Piauí, depois me elegeram para Salvador, depois me elegeram para Brasília. Olha a situação. Então eu fui para Brasília disposta a brigar. E fiquei brigando. Isso no SUS, né? Isso, pelo SUS. O tema era o SUS que temos e o SUS que queremos. Acho que todo mundo lembra desse tema. Então, nós estávamos com uma equipe de umas 80 pessoas e a minha equipe era Direitos Humanos. Chegou uma hora que eu estava muito sonolenta, já eram as 2 horas da manhã, e eu saí para tomar um café. Quando eu voltei, o tema era transporte, que eles alegavam que não podia aprovar o meu projeto, porque dependia de transporte para localizar os agentes de saúde para, no caso da assistência ao paciente acamado. Eu ia chegando do meu cafezinho e uma pessoa falou para mim assim: levanta teu crachá, que eles estão votando nos transportes. Eu levantei o crachá, uma dondoca lá da mesa falou e que meu projeto não tinha passado porque não tinha quórum e porque não passou, foi pouca votação. Aí foi a hora que o bicho pegou. Eu fiz 2h30 da manhã contar os votos. Conta, não conta, conta, não conta, conta, não conta. Contamos os votos e nós passamos, o meu projeto foi aprovado com 7 votos de frente. Realmente a gente vê que foi uma taxa muito pequena no meio de toda aquela confusão que é uma assembleia e passou com 7 votos de frente. Pausando essa conversa rapidinho para compartilhar com vocês uma coisa muito incrível e muito maravilhosa. É que a minha avó tá contando toda essa história dela aí nessa conferência de saúde e eu fiquei muito curioso com isso e fui procurar. Essa conferência que a minha avó tá falando que participou foi a Conferência Nacional de Saúde de 2006. Para quem não conhece, essas conferências, as chamadas CNS, são espaços importantes de discussão e de deliberação a respeito das políticas públicas de saúde no Brasil. É nessas conferências que acontecem de tempos em tempos, que são aprovadas as diretrizes que regulamentam o SUS, que é uma política pública importantíssima que a gente precisa defender e que tem um impacto muito importante na vida de toda a população brasileira. Pegando essas informações que a minha avó me deu, eu fui procurar no relatório final do SUS que política foi essa que ela brigou para ser aprovada e que ela pediu para contar voto, e eu fiquei muito emocionado quando eu encontrei lá uma resolução que foi aprovada nessa conferência, garantindo a disponibilização de transporte para que pessoas com deficiência possam ter a garantia de tratamento através do SUS. E óbvio que a gente sabe que existem muitas outras lutas que precisam ser feitas para que esses direitos sejam de fato garantidos e efetivados numa política de saúde que a gente vê que ainda é muito sucateada e que ainda não se efetiva da forma como seria ideal, principalmente por causa de desinteresse dos setores políticos que querem sucatear o SUS. De qualquer modo, já é uma conquista muito grande o fato de que esse tipo de direito existe, e existe por causa da luta e da organização de muitas pessoas. Pessoas com deficiência que vêm se organizando e reivindicando esse tipo de direito há muito tempo, e muitas outras pessoas que vêm somando nessa luta, se organizando de forma direta nas trincheiras da participação popular em espaços importantes como esse espaço da Conferência Nacional de Saúde. E pra mim é muito importante, muito bonito saber que a minha avó, uma pessoa ali do meu convívio que me ensinou a fazer bolo, foi uma dessas pessoas que fizeram parte da própria história da construção das políticas públicas de saúde no Brasil. Mais um elementozinho pra me dar muito orgulho dessa mulher maravilhosa, que agora eu vou deixar vocês terminarem de conhecer no restinho dessa entrevista. Foi, assim, uma das grandes vitórias que eu tive na minha vida, e digo, mais um legado que deixo para meus filhos, meus netos, porque sem luta ninguém consegue nada. Isso é muito lindo, né? Sou muito feliz de ser seu neto, Dona Maria. Que assim, conviver... tem um monte de coisa que ela tá contando aqui agora que eu nunca tinha escutado. Tem algumas dessas histórias que pra mim são novas também. Mas é sempre muito bom porque toda vez que a gente para e bate papo, troca ideia, que fala sobre essas coisas todas da vida, eu sempre aprendo um monte de coisa mais da minha avó e eu sempre entendo um pouco mais de onde eu mesmo vim. Eu me inspiro muito pelos sonhos e pela persistência, pelo compromisso, pelas coisas que minha avó acredita e tudo mais e tal. E aí eu fiquei pensando muito, falei, não, preciso apresentar a minha avó para as pessoas que acompanham lá o canal e preciso apresentar ela para o mundo, porque o mundo precisa conhecer essa mulher sensacional.
Já fez tanta coisa, continua aí fazendo. Tenho aí, muito orgulho de ser seu neto. Esse canal aí que é do meu neto tem muitos seguidores, a maioria são meus amigos. São minhas amigas que são seguidores do canal dele. Então eu fico assim, radiante, vovó coruja mesmo, né? Que bom ter a senhora aqui. É isso. Está apresentada a Dona Maria Boff, como ela é conhecida desde muito tempo. Ele tem orgulho. Só espero que o Leonardo Boff não mande me processar, por favor. Eu sou tua fã. Não me processe. Vamos fazer esse vídeo chegar no Leonardo Boff, por favor. Se você estiver vendo aí nas redes sociais, marque esse vídeo marque o Leonardo Boff nesse vídeo pra ver se ele assiste, manda um beijo. Beijo, eu te adoro, sou tua fã de carteirinha. Sempre foi mesmo. Vó, pra gente encerrar esse vídeo, que mensagem que a senhora quer deixar para as pessoas que acompanham, para as pessoas que fazem parte dessa minha geração? A senhora já falou aqui que tem que deixa um legado com a gente. Eu deixo um legado. E entre esse meu legado que eu quero deixar para todos os meus netos, é que eles sejam eles mesmos, independente de qualquer coisa, de raça, de cor, de cabelo cacheado, de estudo, de nível de faculdade, mas que eles não fiquem vendo aquilo que a sociedade propõe para eles, mas assim, aquilo que eles são, que eles consigam ser felizes do jeito que cada um é, porque já tem muita gente vivendo uma vida de mentira, e eu não quero isso para minha família. Eu quero que cada qual seja feliz, do seu jeito, amando, do jeito que eles sabem amar, independente de sexo, de raça, de cor, e com muita fé em Deus. É isso que deixo de legado para os meus familiares, em especial para meus netos, bisnetos, que já estão vindo e virão. É isso, mas eu espero que a senhora viva muito ainda, esteja muito perto da gente para construir muito mais legado. Mas uma coisa, a gente aqui na internet tem sempre falado muito de ancestralidade, de resgatar a nossa memória, de resgatar a nossa cultura, de respeitar e ouvir a voz das pessoas que vieram antes. E é muito bom para mim, é um orgulho, um privilégio muito grande ter aqui a minha ancestral direta, me ensinando tanto e podendo aprender tanto com ela e construindo esse sonho juntos. E para mim, tudo faz mais sentido nas minhas lutas e na minha militância, nas coisas que eu tenho construído, porque quando eu volto para minha casa, eu encontro na minha casa esse carinho, esse aconchego e esses mesmos sonhos, esse mesmo desejo de que as coisas sejam diferentes, de que a gente tenha o direito de ser quem a gente é. Então, sou muito agradecido por lhe ter na minha vida. E eu também. E para quem não sabe, este é o meu neto primogênito. Ah, sim, sou o primeiro neto! A posição ninguém me tira! Dá um tchau ali, vó, antes de ir embora. Pera, senta aí. Tchau. Beijo pra todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá. Até lá. Muito bom.